Amém, irmãos? A paz do Senhor a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Queridos irmãos, o meu nome é Gabriel, sou seminarista do Instituto de Teologia Gamaliel, na cidade de Taubaté, e eu estou muito alegre mais essa tarde, porque Cristo Jesus, Ele tem colocado uma palavra maravilhosa no meu coração, e eu quero estar compartilhando ela com todos os irmãos, em nome de Jesus. Queridos, a palavra se encontra lá no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 33, somente o versículo 10 e o 11. Gênesis, capítulo 33, 10 e 11 diz assim: Não recuse, insistiu Jacó. Se existe aprovação da sua parte, por favor, aceite o meu presente, porque ver a sua face é como contemplar a face de Deus. Além disso, o Senhor me recebeu tão bem. Aceite, pois, o presente que eu lhe trouxe. Deus tem sido muito generoso comigo. O que tenho é mais do que suficiente para mim. E insistiu tanto que Esaú acabou aceitando. Querido irmão, querida irmã, aqui nós podemos observar uma parte da história, da trajetória, da história de Jacó e Esaú. Jacó e Esaú, nós todos sabemos que são filhos de Isaac e são dois irmãos, que no passado tiveram um período meio que turbulento, pois Esaú vendeu a sua progenitura, ele era um filho primogênito, e ele vendeu isso para o seu irmão Jacó, por um prato de lentilhas, por uma refeição, ele trocou o direito da progenitura, ou seja, o direito de ser o filho primogênito. E por esse motivo, Jacó, ele foge de casa, ele sai de casa e vai para um lugar muito distante. E lá ele fica por um bom tempo lá. Lá ele casa, lá ele constitui família, lá ele constitui bens. Mas o mais importante de tudo, Jacó, ele conhece realmente o Deus vivo. Lá, Jacó realmente conhece quem era Deus, quem era o Deus de Israel. E mais importante de tudo, ele volta com aquela convicção para estar apresentando isso para o irmão dele. Vamos aqui perceber que na parte dessa história, Jacó, ele decide se encontrar com Esaú. Então ele pega sua família, pega todos os seus bens e vai até o encontro do seu irmão Esaú. Aqui nós estamos falando sobre duas pessoas riquíssimas. Aqui estamos falando de dois irmãos que tinham muito dinheiro, tinham muitos bens, muitas coisas, muitas posses. Mas algo que Jacó disse, algo diferenciado que Jacó disse, mudou totalmente a história dele e pode mudar totalmente a minha e a tua história se colocarmos isso para nossas vidas hoje em dia, em nome de Jesus. Jacó, então, ele se encontrando com o seu irmão Esaú, depois de anos separados, ele oferece tudo o que ele tinha ao seu irmão. Isso é um ato de fé muito grande. Jacó, ele oferece tudo o que ele tinha, todos os bens, todo o gado, todo o camelo, todas as ovelhas, tudo o que ele tinha, ele oferece ao seu irmão Esaú. Não porque o seu irmão Esaú estava precisando, pois Esaú ele tinha ficado na casa do seu pai Isaac. Ou seja, ele tinha aquela herança, ou seja, ele já era um homem muito rico. E ele diz isso para Jacó: Jacó, por que isso tudo para mim? Eu já tenho muito. Mas uma coisa que Jacó disse para Esaú muda toda a história, muda todo o rumo daquela história, muda aquela história e muda a minha e a sua história se formos aprender e se formos colocar isso nas nossas vidas em prática. Esaú diz para Jacó: Jacó, eu já tenho muito dinheiro, eu tenho esposas, eu tenho filhos, eu tenho posses, eu tenho casas, eu tenho muito. Por que você quer me dar tudo que você tem?
Jacó diz algo interessante para Esaú. A resposta de Jacó é o tema da mensagem desta tarde. O que é o tudo para você? O que é o seu tudo? Responda para você mesmo. O que é mais importante para você nessa vida? O que é que você está colocando? No que você está colocando todas as suas forças, todos os seus empenhos? O que é algo mais precioso para a tua vida? O que é aquilo que você não pode perder na sua vida? Se você perder, você fica sem chão. Para umas pessoas é a casa, para outras pessoas é a família, para outras pessoas é a esposa, é o esposo, é os filhos. Mas para Jacó, era Deus. Jacó, ele diz para Esaú: Esaú, eu sei que você tem muito, mas eu tenho tudo. Como assim Jacó estava dizendo para Esaú que ele tinha tudo, se ele estava dando tudo? O tudo para Jacó não era as famílias, não era os bens, não era o dinheiro. O tudo para Jacó era Deus. Porque Jacó sabia que o mais importante do que receber bênção, receber vitória, era ter Deus na vida dele, pois ele era um homem esperto. Ele sabia ir atrás do provedor da bênção, não ir atrás da bênção. Querido, a bênção ela corre atrás daquele que crê, a Bíblia Sagrada diz. A bênção ela corre atrás daquele que busca e adora e glorifica a presença de Deus. Nós não precisamos correr atrás de bênção. A bênção corre atrás de nós. Jacó nos ensina que nós temos que correr atrás do provedor da bênção, de Deus, porque é Deus que provê a bênção. Muitas vezes nós colocamos o nosso foco, o nosso esforço, o nosso olhar totalmente na bênção, totalmente naquela bênção que Deus tem nos dado. E está errado. O nosso foco tem que estar em Jesus, o nosso foco tem que estar em Deus. Jacó ele era riquíssimo, Esaú era riquíssimo, mas Jacó não se importou com nada, não se importou com os filhos, não se importou com a esposa, não se importou com os bens, não se importou com nada. E olha que Jacó trabalhou 14 anos só para se casar. Algo maravilhoso. O esforço dele todo não foi em vão. Por quê? Porque ele sabia que se ele desse tudo para o seu irmão Esaú, ele irá aceitar. O mais importante na vida dele não era a esposa, não era bens, não era filho, não era tudo que ele tinha. O mais importante na vida dele era a presença do Deus vivo que se fazia presente na vida dele. Isso era o mais importante. E para mim e para você tem que ser o mais importante na nossa vida. O mais importante na nossa vida tem que ser a presença de Deus. O mais importante na nossa vida não pode ser os nossos bens, não pode ser a nossa família, não pode ser os nossos filhos. O mais importante na nossa vida tem que ser Jesus, tem que ser a presença de Deus. Tem que acordar todo dia e colocar o nosso esforço em buscar e glorificar e exaltar a presença de Deus. Porque senão nós se frustraremos. Vai haver frustração na nossa vida de uma maneira muito grande. Por quê? Porque estamos colocando a nossa fé, nosso empenho, nosso esforço nas coisas do mundo. Jacó nos ensina que o melhor de tudo é a presença de Deus. Porque se você estiver com Deus, querida irmã, que está me ouvindo, você vai ter força para estar buscando outras coisas. Você vai estar tendo força para estar trabalhando. Vai estar tendo força para estar estudando. Você vai ter força para estar fazendo qualquer outra coisa. Mas só que sem a presença de Deus não há força. Sem a presença de Deus não há ânimo. Sem a presença de Deus não há alegria. Sem a presença de Deus não há nada. Porque é a presença de Deus que nos sustenta nessa caminhada. É a presença de Deus que tem que ser o foco da nossa vida. A presença do Senhor Jesus era o tudo para Jacó. Esaú poderia ter muito, só que Jacó tinha tudo. Porque ele tinha tudo, porque o tudo dele não era os bens dele. O tudo dele era a presença de Deus. O tudo dele não era esposa nem filhos. O tudo dele era saber que existia um Deus. Ele tinha plena convicção que existia um Deus que lhe abençoava. Hoje em dia, querido irmão, querida irmã, o nosso tudo tem que estar em Jesus Cristo. O nosso tudo tem que ser Jesus Cristo.
Essa palavra vem nos ensinar algo interessante. Essa palavra ela vem nos ensinar a estar dando mais valor à presença de Deus. Muitas vezes esquecemos do provedor e buscamos somente a provisão. Muitas vezes esquecemos do provedor, que é Deus, e colocamos o nosso empenho e nosso esforço somente na provisão, na bênção. E, querido irmão, no final vai dar errado. No final dá desastre. Porque quando o nosso foco não está em Jesus, pode assinar a carta de derrota. Porque o nosso foco tem que estar na presença de Deus. O nosso foco tem que estar em adorar e glorificar mais a presença do Senhor. Querido irmão, guarde esta palavra de Deus no seu coração. Guarde esse algo maravilhoso da presença do Senhor Jesus no teu coração nesta tarde. Que o Senhor Jesus seja prioridade na tua vida. Que a presença de Deus seja prioridade na sua casa. Que a sua casa seja regida não somente por você, mas entrega a tua casa, entrega a tua família para Jesus reger. Entrega tudo que é teu para Jesus administrar. Nós não sabemos administrar nada. Quem sabe administrar nossas vidas é Jesus Cristo. Ele é o administrador dos administradores. Ele é o médico dos médicos. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é Rei dos reis. E somente Ele pode me dar e te dar a vida eterna. Guarde essa palavra no seu coração. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja sobre você e sobre a tua família. Em nome de Jesus. Compartilhe esta palavra com o máximo de pessoas que você puder, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Graças a Deus.